Amanhã desta quinta-feira com a primeira das entrevistas exclusivas deste programa de hoje. E ela será agora com o ex-presidente do PDT de Sergipe, deputado federal Fábio Henrique. Exclusivo. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Fábio Henrique, bom dia. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a toda a sua equipe aqui nos estúdios da Fã FM, bom dia à sua equipe de externa, minha querida amiga Magna Santana, bom dia a toda a direção da Fã FM, a seu Miro, a Sandro, a Mirinho, enfim, a todos que fazem esse complexo de comunicação vitorioso que é a Fã FM. É um prazer, estava com saudade de você está mais elegante. É um prazer estar aqui no Jornal da Fã para conversar com você e com o povo de Sergipe. Fazer uma aposta com os nossos ouvintes para aumentar a audiência, né? Avisar para o povo que nós estamos ao vivo pelo YouTube, que sua beleza está lá. É verdade. Aí ajuda a aumentar aquela câmera ali. Eu tô aqui mais elegante, mais jovem, né? Muito bem. Quem é mais bonito? Eu ou você? Eu? Você tem alguma dúvida? Tinha. Nenhuma. Perdi agora. Meu caro Fábio Henrique, vamos, antes de entrar no assunto principal, que é, obviamente, a mudança de comando no PDT, vamos falar um pouco sobre o mandato. Qual a avaliação que o Fábio Henrique faz deste ano que passou e dos desafios de exercer o mandato de deputado federal em um ano eleitoral? Ô Narciso, eu avalio que conseguimos até agora construir um mandato muito propositivo. E você me dá a oportunidade, eu tenho falado isso, inclusive, nas emissoras de rádio por onde passo, nas solenidades onde chego, que se criou uma cultura em Sergipe de você olhar para um deputado federal ou para um senador e a primeira pergunta que você faz é a seguinte: quanto de emenda você trouxe para o meu município, para o meu estado? E na minha avaliação, essa é uma colocação equivocada. Porque as emendas, elas são extremamente necessárias. Eu já fui prefeito, sei o como é importante você receber recursos, principalmente no momento de dificuldade. Por exemplo, eu estou saindo daqui hoje, estou indo para Graco Cardoso, recebido pelo prefeito Araquém, a quem quero mandar um abraço, para fazer a entrega de um caminhão-pipa. Graco é uma cidade do sertão sergipano, portanto, um caminhão-pipa atenderá muito aquela comunidade. Recentemente entregamos um em Capela, que vai atender a 27 municípios. Amanhã vou estar, por exemplo, em Canidé do São Francisco para fazer a entrega de uma caçamba. Então, esses equipamentos, essas obras, calçamento, recapeamento asfáltico, equipamento, tudo isso é muito importante e ajuda muito aos municípios. Mas não é esse o papel principal de um deputado federal ou de um senador. Quem faz obra no município, quem foi eleito para fazer obra no município é o prefeito, no estado o governador. Eu peço à sociedade que avalie o trabalho de um deputado federal e de um senador como ele está votando em Brasília. Porque de nada adianta, Narciso, eu encher a sua cidade de emenda, de caçamba, de trator, e lá em Brasília eu estar tirando o seu direito, eu estar votando contra você. Então você acha que essa questão da vinda de recursos é apenas pontualmente Eu acho que é importante, mas não é o mais importante. Mas a obra não é fundamental também? A obra é fundamental, mas o papel principal de um deputado federal não é fazer obra. Essa avaliação, ela precisa ser modificada. Você acha que está havendo uma distorção na avaliação do papel do parlamentar? Historicamente houve. Porque eu vou repetir, você, meu amigo que está me acompanhando, você que está nos ouvindo aí no interior. Você que é professor, por exemplo. O que adianta o deputado encher a sua cidade de trator, de máquina, que vai ajudar o município, mas lá em Brasília votar contra você? Hoje nós amanhecemos com uma boa notícia. Há uma semana atrás, o presidente Bolsonaro disse que não iria autorizar o reajuste do piso salarial dos professores, que esse ano será de 33%. Houve um grupo de parlamentares que reagiu a essa posição do presidente, e eu me incluo neles, e foi por causa da reação da oposição e da sociedade, da mobilização dos sindicatos, que hoje a notícia é que o presidente Bolsonaro já autorizou que o Ministério da Educação autorize o reajuste de 33%. Aí você vai dizer,
Os prefeitos vão dizer, e olha que eu já fui prefeito e cumpri integralmente a lei do piso, portanto eu falo o que fiz. Ah, mas a gente não tem dinheiro para pagar. Pouquíssimos foram os municípios de Sergipe que esse ano não tiveram sobra do Fundeb. Portanto, é possível sim você pagar um salário digno aos professores. Mas se não fosse a reação de parlamentares compromissados e comprometidos com os trabalhadores, com os servidores públicos, esse reajuste não aconteceria. Nós temos aí, Narciso, a PEC 32. Eu fui um dos primeiros parlamentares do Brasil a me posicionar radicalmente contra a PEC 32. O que é isso, Fábio Henrique? É a reforma administrativa. É uma reforma que tem por objetivo destruir o serviço público, porque cria contratos temporários de 6 anos. Imagine você que assume uma prefeitura e você vai fazer o quê? Concurso ou contrato de 6 anos? Vai contratar. Concurso público vai acabar. Só que tem um detalhe, a reforma administrativa não atinge os servidores que ganham muito, porque muita gente diz, servidor público Como ganha chamar muito. de reforma se não atinge a todos? Porque, infelizmente, no Brasil é assim. Foi assim a reforma da Previdência. Não atingiu o político, não atingiu a classe mais alta dos servidores públicos. Se faz reforma para atingir quem ganha até R$ 2.500. Graças a Deus, eu fui contra a reforma da Previdência. Tem muito servidor público em Sergipe que está aí aposentado, descontando 14%, graças a uma lei da Assembleia, mas que só foi possível porque foi aprovada a reforma da Previdência em Brasília. Então, voltando à reforma administrativa. Ora, é acabar com o serviço público que vai resolver o problema do Brasil? Então eu vou trazer emenda para minha cidade, para fazer festa, carreata, e lá em Brasília destruir a vida dos servidores públicos. Aí você tem uma série de outros temas, como, por exemplo, venda dos Correios, que é outro absurdo, venda da Petrobras. Narciso, eu quero cumprimentar, inclusive, a Fã FM, que foi talvez o único órgão de comunicação em Sergipe que se dedicou a esse assunto, que foi objeto, inclusive, de um pronunciamento que eu fiz lá em Brasília, que é a questão do preço do combustível, porque o combustível que se vende em Sergipe vem lá da Bahia, Landulfo Alves, que me parece que mudou o nome agora, a refinaria, foi comprada vendida pelo grupo Mubadala, salvo engano, que é o grupo árabe. E quando é para aumentar o preço do petróleo, os árabes aí aumentam. Mas quando a Petrobras reduziu em 3%, os árabes não reduziram. Absorveu a redução. Sabe o que é que significa, meu irmão que está me ouvindo agora? Isso significa privatização. Privatizar a Petrobras é você entregar na mão dos árabes, dos chineses, toda a matriz energética de combustíveis do país. Aí quando é para aumentar, aumenta. Quando é para baixar, não baixa. Aliás, esse tema de privatização da Petrobras, eu vi inclusive que foi objeto de uma postagem do seu pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Já que Moro não topa debater com ele, Ciro está se dedicando a contestar Moro. Aliás, em vídeos nas redes sociais. Eu até repostei isso no meu Instagram. Quem tiver a oportunidade de assistir, de comentar, Fábio Henrique SE12, o Ciro deu uma aula ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro mostrou completo desconhecimento do assunto, ou mais grave, o compromisso que ele tem com o capital americano. Mas isso é outro debate. Então, o que eu estou mostrando aqui a você são temas importantes, porque às vezes as pessoas acham e dão pouca importância ao que acontece em Brasília, mas as leis que são aprovadas em Brasília são as leis que mudam a sua vida aqui no Estado, né? Falei de venda de Correios, falei de privatização da Petrobras. Você pode trazer o debate, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, que nós derrubamos o veto 44 agora em dezembro, o veto do Bolsonaro, que permitiu o reajuste do piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias. Foi uma luta que eu participei ativamente, foi para 1.750, não é o ideal, mas se fosse mantido o veto do Bolsonaro, o reajuste não seria permitido. Nós vamos fazer o debate, já estamos fazendo, Narciso, do PL 2564, que é o piso dos enfermeiros técnicos e auxiliares. Porque o que você mais vê na pandemia é político falando dos anjos da saúde. Os anjos da saúde, né? Mas vamos para o gesto concreto. O anjo da saúde, que está lá na unidade de saúde cuidando dos nossos filhos, das nossas famílias, diferente dos anjos dos céus,
eles comem, vestem, pagam aluguel, então precisam de ser bem remunerados. Então está lá o PL 2564, que já passou pelo Senado, está na Câmara para ser aprovado. Então, eu tenho, para resumir, Narciso, uma tranquilidade de dizer, não há um único voto dado pelo deputado Fábio Henrique que tenha tirado o direito de servidor público, e eu faço a defesa de servidor público sim, porque a maioria esmagadora do servidor público ganha pouco e trabalha muito. Se há servidores públicos que ganham muito e trabalham pouco, você deve corrigir a distorção e não acabar com o serviço público. Agora, Fábio, você já não há um voto meu dado contra trabalhadores. Você já foi prefeito. Já, com prazer. Esses reajustes de piso e essa criação de novos pisos impactam diretamente na vida financeira dos municípios. A pergunta que os prefeitos têm feito é: como o governo federal vai ajudar os municípios a conseguir arcar com essas despesas? Eu, Narciso, me coloco aqui, inclusive, de forma muito tranquila, porque eu, como deputado federal, naturalmente, eu tenho uma relação muito próxima com os prefeitos. E uma relação, inclusive, política com os prefeitos. Mas tudo que eu estou dizendo aqui, eu fiz quando fui prefeito. Porque quando eu fui prefeito, o piso nacional dos professores, por exemplo, ele foi implementado em 2009. Foi meu primeiro ano de mandato. Eu nunca deixei de cumprir o piso um dia. E sem quebrar a carreira dos professores. Eu, quando fui prefeito, o plano de cargos e salários que existe hoje na Prefeitura de Socorro foi na nossa gestão, que não existia. Talvez tenha sido a maior conquista do serviço público da história de Socorro, tenha sido o plano de cargos e salários. Então, nós cumprimos tudo aquilo que era estabelecido por lei. Portanto, o que eu defendo hoje é o que eu fiz quando fui prefeito. Aí você vai para um outro debate, que é o debate do realidade financeira hoje dos municípios. Posso lhe assegurar que na questão da educação, a maioria dos municípios, a maioria teve sobra de Fundeb. Agora, o debate que tem que ser feito não é você tirar o direito do servidor. O debate que tem que ser feito é o seguinte: vamos debater o Pacto Federativo. Nós aprovamos agora os municípios receberam 1% de FPM a mais. Ou seja, é preciso você trabalhar, e essa é a principal reforma. E desde a reforma da Previdência que eu defendia, nós temos que fazer a reforma é a tributária. O povo paga muito imposto, o serviço não é oferecido de qualidade, o governo federal fica com a maioria do dinheiro, e as cidades, os municípios, é onde a pessoa mora, fica com a menor parte. Esse é o debate, né, que a gente topa fazer. Eu sou municipalista, eu sou da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, mas não abro mão da defesa dos interesses dos trabalhadores, dos servidores públicos, e peço muito a Deus para que eu continue até o último dia do meu primeiro mandato, tendo a tranquilidade de olhar nos olhos de todos os sergipanos e dizer: no meu mandato não há um único voto que tirou direito de servidor público ou de trabalhador, de aposentado. Nós temos agora o 14º dos aposentados que está em pauta, de pescadores, enfim, de uma série de categorias que nós lutamos em Brasília. Estamos entrevistando na manhã desta quinta-feira o deputado federal Fábio Henrique. Primeira entrevista de Fábio Henrique após a mudança de comando do PDT aqui no estado. Exclusivo. Você sabia que é com seu IPTU que a Prefeitura de Aracaju constrói uma cidade melhor? Pois é, pague seu IPTU em dia. Acesse agora o site da Prefeitura de Aracaju para que você possa diretamente no portal emitir o seu boleto. Basta acessar fazenda.aracaju.se.gov.br e clicar em IPTU. Se você ainda não tiver cadastro no site, será necessário realizá-lo. Se já tiver, basta colocar lá seu CPF e a inscrição municipal do imóvel. Aí é só baixar o boleto, imprimir ou copiar o código de barra e realizar o pagamento. IPTU 2022, aqui tem uma cidade melhor para você. Prefeitura de Aracaju, proteger a vida e cuidar da cidade. Meu caro Fábio Henrique, como é que você está avaliando um pouco esse cenário nacional? Nós temos aí o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, e tem a polarização Lula-Bolsonaro. Você acha que Ciro consegue furar esse bloqueio? Ainda tem o surgimento de Moro, que nas pesquisas aparece já melhor do que o Ciro. Olha, é um cenário claro de polarização, aliás, uma polarização que não é boa para o Brasil, não é?
Deixa eu lhe pedir 2 minutos, por favor, porque nós temos um fato que aconteceu no viaduto ali do Distrito Industrial de Aracaju e uma das vias do viaduto está fechada. Está interditada, exatamente. Alex Carvalho, bom dia. Alex Carvalho, bom dia. Caiu a ligação? Refaz a ligação aí, por favor, para o Alex Carvalho, para que ele possa trazer essa informação aqui no Jornal da Fã. Houve um derramamento de óleo em uma das alças do viaduto do Distrito Industrial e acabou sendo interditado, aguardando a Insurb para fazer a limpeza do local para que a alça possa ser novamente liberada para o trânsito. Assim que você reconectar o Alex Carvalho, por favor, já está aí na linha? Então vamos... Não? Então daqui a pouquinho você me comunica. Então vamos lá, Fábio. Sua avaliação com relação ao cenário nacional e essa polarização. Por que Ciro tem tanta dificuldade de furar esse bloqueio e já aparece atrás nas pesquisas do Moro? Olha, a pré-candidatura do Ciro Gomes foi lançada semana passada, né? Num evento que aconteceu lá na sede do PDT, um evento híbrido, né? Não foi presencial até para evitar deslocamento de pessoas a Brasília e a aglomeração. E eu acho que o Ciro é um candidato, Narciso, extremamente preparado. Eu falei na aula que o Ciro deu ao Sérgio Moro, porque o Ciro é o cara que conhece, talvez como ninguém, a realidade política do Brasil. Tem um plano nacional de desenvolvimento. E eu acho que está muito cedo para a gente definir o que é que vai acontecer. O que nós temos hoje é uma candidatura muito forte do ex-presidente Lula, né? E eu tenho dito por onde passo, nada é à toa. O Lula é muito forte porque o Lula fez um governo que deu atenção às pessoas mais pobres, isso é fato, e ninguém pode deixar de reconhecer a força política do Lula, né? Você tem o Bolsonaro, extremamente mal avaliado, a avaliação do Bolsonaro caindo a cada dia, porém tem a máquina, e a máquina é forte, né, a máquina do governo federal, né, o Moro, que lançou-se agora, que eu acho de todos o mais frágil do ponto de vista de conteúdo, e outros que vão surgir. Acho que esse debate está apenas começando, né, e é possível sim o crescimento da candidatura do Ciro. Aqui no estado, Fábio Henrique já se decidiu? Sobre eleições de 2022? Uma eleição de quê? Nacional? No governo? Não, eu não me decidi porque nós não temos candidato. Quem são os candidatos? Já tem algum candidato definido? Não tem nenhum definido, não? Veja, o Narciso, eu acho que... Você acha que está tudo em aberto ainda? Mas está tudo em aberto, me parece, né? Eu estava ouvindo você há pouco e vou continuar ali ouvindo para eu saber como foi essa reunião de ontem, né? Eu acho que está todo mundo curioso para saber, né, quando as definições... Eu sempre disse, sabe, Narciso, e vou voltar a dizer, que na hora que o governador Belivaldo decidir quem é o candidato do agrupamento que ele lidera, aí você vai clarear muito o cenário. Por quê? Porque esse candidato que foi escolhido, ele vai ter que ter a capacidade política de agregar em torno dele os partidos e as forças, né? Você tem uma pré-candidatura do senador Rogério Carvalho, que é uma candidatura muito forte também, né, pela força política do PT, pelo mandato que Rogério tem feito em defesa também, a exemplo dos trabalhadores, dos servidores públicos. Você tem aí, eu não sei como é que vai ficar a questão do senador Alessandro, se vai disputar o governo do estado ou a presidência da República. Enfim, são cenários também que estão indefinidos, não é? Me parece até mais indefinidos do que o cenário nacional. O cenário nacional está mais desenhado do que o cenário local. Estamos entrevistando Fábio Henrique aqui no Jornal da Fã. Ontem eu entrevistei aqui a prefeita de Capela, Silvani Manlac. E durante a entrevista, ela fez bastantes elogios ao deputado federal Fábio Henrique pela destinação de emendas à cidade de Capela. Há um acordo político aí sendo construído? Não, veja, nós nunca tratamos com minha amiga Silvani, a quem quero mandar um abraço, faz um trabalho muito bonito na cidade de Capela, né, ao esposo dela, que é um amigo querido que eu construí na política, que é Cristiano Cavalcante, um cara muito correto, de palavra, de compromisso. Tem um casal que hoje faz parte do meu ciclo de amizade. E eu tenho procurado, com o nosso mandato, ajudar vários municípios sergipanos, a exemplo do município de Capela, né? Nós devemos estar em Capela nos próximos dias para uma ordem de serviço, de mais uma obra de recapeamento asfáltico de R$1 milhão,
lá no município e tenho procurado ajudar muito a cidade de Capela, mas confesso que nem em relação a Silvani e nem em relação a nenhum prefeito de Sergipe, Narciso, eu nunca condicionei ajudar ao município em troca de apoio político. Evidentemente que a gente vai ter esse debate político, mas eu nunca condicionei só ajudo o município se votar politicamente em mim. Por exemplo, eu disse a você que eu estou indo amanhã a Canidé, não é? O prefeito de Canidé tem um compromisso claro com o meu amigo deputado João Daniel e não é por isso que eu vou deixar de ajudar o município de Canidé. Esse é o meu papel como deputado. O primeiro, repito, é não votar contra os trabalhadores, é defender os interesses da sociedade. E o segundo é ajudar os municípios naquilo que for possível. Meu caro Fábio Henrique, daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto, mas antes eu tenho uma pessoa que adora fazer perguntas leves e tranquilas para os nossos entrevistados. Magna Santana, à vontade, Magna. Olha, que coisa, imagine. Ela abraça sem, ou aperta sem abraçar, não é assim que diz o ditado? É assim que diz o ditado. Vamos lá, Magna. Não é esse ditado, não. Bom, obrigada, Narciso, bom dia, meu colega Fábio Henrique. É sempre uma satisfação, né, tê-lo no programa, sempre em entrevistas. Bom, Narciso, você disse que pode ficar mais adiante, então a resposta pode ficar para mais adiante, mas aí meu questionamento é claro sobre política e sobre ontem, né, essa conversa e o anúncio feito com o prefeito Edivaldo Nogueira do comando do PDT. Reza a lenda que toda mudança do comando do partido, ela acaba se dando de duas formas. Ou ali, numa eleição, né, término ali de mandato, faz eleição entre filiados, diretorias, escolhe quem vai comandar o partido, ou via Brasília, ou por cima, a chamada rasteira, a chamada, né, olha, pegou de surpresa, tirou, tomou o partido e tal. Aparentemente, ontem, na sua rede social, Instagram, vídeo e tudo mais, tudo muito tranquilo, aperto de mão e aquela coisa toda, mas foi de forma silenciosa, né, pegou todo mundo de surpresa. E aí eu lhe pergunto, quais das duas formas isso realmente aconteceu? E se houve algum tipo de interferência? E com essa mudança, qual será o seu poder dentro do partido? Porque alguém perder presidência de partido, não é mais a mesma coisa. A gente sabe disso. Então, exatamente como fica Fábio Henrique dentro do PDT e seu poder que tinha antes, né, de comando e de mando, agora com Edivaldo Nogueira. Foi o fato dele ser prefeito e foi o fato dele ser um presidente de Frente Nacional de Prefeitos, um futuro candidato, um cara com outro futuro político. Como é que é essa história? Você pode abrir o jogo? Muito bem, Fábio Henrique, fique à vontade. E é minha amiga, viu? Muito, tem muita saudade de você. Né? Magna, um abraço, querida. Magna, assim, a minha vida tem páginas que eu tenho muito orgulho e muita saudade, e várias delas, Magna está incluída, porque fizemos um trio, né, na época da Rádio Atalaia, eu, Magna e Antônio Oliveira, de muito sucesso, e George Magalhães também. Enfim, Magna, você disse que há duas formas normais ou tradicionais de mudança de partido. Uma delas é pós-eleição, outra delas é rasteira. Eu posso dizer a você que neste caso não foi nenhuma nem outra, não é? Porque nós não tivemos eleição recente e não tivemos rasteira. Aliás, eu quero ser justo aqui, Narciso, com o prefeito Edivaldo Nogueira. Prefeito Edivaldo Nogueira, desde o momento que nós convidamos Edivaldo para ir para o PDT, porque Edivaldo veio para o PDT atendendo a um convite meu e, na época, do meu saudoso irmão vereador Jason Neto. Desde a época que Edivaldo se filiou no PDT, Edivaldo nunca fez um gesto para tomar por cima, para dar rasteira, como se diz na gíria popular em relação ao PDT. Quero fazer aqui justiça a essa postura e esse comportamento do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Magna, eu entrei no PDT, Narciso, em 2003. E eu não entrei no PDT porque era o partido mais fácil de me eleger vereador de Aracaju, Narciso. Se você me permitir, em 2003... eu tinha um convite do PSB, Valadares Filho está aí vivo para testemunhar. E o PSB tinha 2 vereadores que iam ser candidatos à reeleição. Elber Batalha Pai, que não seria o pai, seria o filho, foi a primeira eleição de Albinho, e Zeca, nosso amigo Zeca.
E eu optei pelo PDT, que tinha 5 vereadores. O PDT tinha Branca de Neve, Carlinho dos Santos Dumont, Vovô Monteiro, Marcelo Bonfim e Samarone. Tinham 5 vereadores. E eu, contrariando todas as lógicas da política, ao invés de me filiar no partido que tinha 2, me filiei no que tinha 5. Porque eu sempre tive uma admiração pelo PDT, eu queria ser do PDT. Eu sempre fui um admirador e um estudioso da vida de Leonel de Moura Brizola. O meu primeiro voto em 89 foi em Brizola. E aí fui para o PDT. Eu fui pedir para ir para o PDT. O presidente à época era Almeida Lima. E quero registrar, inclusive, que Almeida me aceitou no mesmo momento no PDT. E desde 2003 que eu estou no PDT. Já passei pela presidência de Almeida Lima. Depois, quando Almeida era senador, saiu, assumiu João Fontes. Depois João Fontes assumiu Ulisses Andrade. Depois Ulisses foi para o Tribunal de Contas, assumiu Jefferson Andrade. E quando o grupo de Jefferson foi para o PSD, eu assumi a presidência do PDT. Portanto, eu tenho quase 20 anos de PDT. Quase o tempo que eu tenho de casamento. Primeiro e único partido? Quase o tempo que eu tenho de casamento é o tempo que eu tenho de filiado no PDT. E durante todo esse período que eu estou no partido, eu, graças a Deus, só construí amigos. Eu exerço o mandato de deputado federal, Narciso, que não há um único voto meu que tenha sofrido qualquer tipo de retaliação do meu partido. Nos votos mais difíceis, nos momentos mais complexos, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que houve um assédio enorme nos deputados para você mudar o voto em troca de emenda. Eu não mudei o meu voto. Eu não vendi o tempo de aposentadoria do povo em troca de emenda. Eu fui correto com o meu partido. Eu sou membro do Diretório Nacional e eu estou contando isso, Magna, para você ver que eu não sou um neófito no PDT. Agora, seu discurso está um pouco parecido com o discurso que Edivaldo fez quando saiu do PCdoB. Toda uma história e preparando o terreno ali, porque o PCdoB, comecei nele, passei minha vida toda nele. Mas me permite? É uma imitação do discurso? Eu vou responder a Magna para dizer ela o seguinte: Magna, jamais Carlos Roberto Lupe, que é meu presidente, meu amigo, jamais faria qualquer tipo de intervenção em partido por cima, dando rasteira ou desrespeitando qualquer companheiro. Isso é um histórico de Lupe. Lupe é um amigo pessoal. Agora, o que ocorre, eu acho, sabe, Narciso, que tem momentos na vida que você tem que se desprender do poder em busca de algo maior. Ora, objetivamente falando, Magna, não, essa questão foi silenciosa porque eu vinha tratando isso com o Edivaldo nos bastidores. Não foi de uma hora para outra? Não, claro que não foi de uma hora para outra. Não foi assim, eu sentei com o Edivaldo ontem no partido e chega, Edivaldo, vamos fazer. Não, isso foi uma coisa que nós já viemos conversando há algum tempo, amadurecendo essa ideia. Ora, Edivaldo é prefeito de Aracaju, colocou o nome dele à disposição do grupo para ser candidato a governador, e aí você me fez aquela pergunta de definições. O meu partido tem um nome que ainda não é pré-candidato, porque você só é pré-candidato quando oficialmente você se coloca, como Ciro Gomes se colocou. Mas o nome que foi colocado à disposição, que é o nome de Edivaldo Nogueira, que é um nome muito forte. Edivaldo é um prefeito que você... me parece que é incontestável, em qualquer lugar que você chega em Sergipe, a gestão de Edivaldo é uma gestão muito bem avaliada. Portanto, é um nome muito forte. E nós entendemos que, nesse momento, para o fortalecimento do nosso partido, era mais importante que Edivaldo assumisse a presidência para que ele pudesse liderar esse processo de formação de chapas para deputado federal e estadual. Do partido ou fortalecimento do nome de Edivaldo como pré-candidato? Eu acho que fortalece os dois. Fortalece o nome de Edivaldo como pré-candidato, porque ele passa a liderar o partido, portanto não haverá nenhuma dúvida sobre o futuro do partido, né? O partido é liderado por Edivaldo Nogueira. E fortalece também, Narciso, a formação de chapa, que não é fácil. Narciso, criaram uma lei que valeu já na eleição de vereadores e agora está todo mundo tendo problema. Nós temos uma dificuldade enorme. Quando você disse criaram, você votou contra lá no... Eu votei, porque na verdade essa reforma ela foi votada na legislatura passada. Ah, certo. Para começar a valer para a eleição de vereador. O que é que nós fizemos agora? Nós tentamos voltar com as coligações. Aprovamos a volta das coligações, mas aí o Senado barrou.
E se você não tem a aprovação das duas casas, Não vale. não vale. Então, você vai ter que disputar a eleição neste modelo que está aí, que é muito perverso, principalmente com os estados que têm apenas 8 vagas para deputado federal. Qualquer partido só poderá ter 9 candidatos, 6 homens e 3 mulheres. Esses 9 candidatos precisam ter no mínimo 120 a 130 mil votos para você eleger o primeiro deputado. Portanto, você tem que ter gente no partido e gente que tenha voto. Não adianta você sair enchendo o partido com pessoas com votação pequena, porque você não vai atingir o quociente eleitoral. Se não atingir 80%, você está fora. Esse é o desafio que Edivaldo tem, então. Esse é o desafio que todos os partidos têm. E eu não vou aqui, Narciso, ser leviano de pegar o problema e jogar no colo de Edivaldo. Para lá na frente, por exemplo, se não houver a formação de partido, dizer que a culpa foi Edivaldo. Não. Edivaldo vai liderar esse processo, mas eu também vou ajudar. Só que eu preciso cuidar da minha reeleição. Eu não posso, Narciso, estar o dia inteiro tratando de formação de chapa, de deputados estaduais e federais. Então essa decisão também foi estratégica para Fábio Henrique. Claro, para o partido, para Edivaldo, para mim. Foi bom para todo mundo, no final das contas. Eu entendo dessa forma. Agora, a pergunta-chave, que já estamos aqui apertados para um comercial. A pergunta-chave é, saindo da presidência, Fábio Henrique fica livre para mudar de partido? Você quer que eu responda agora ou depois do comercial? Agora. Olha, eu não pretendo, vou ser bem claro e objetivo, não faz parte da minha projeção de vida, eu não pretendo, eu não quero sair do PDT. Eu acabei de dizer que eu tenho quase 20 anos no PDT. Eu tenho uma história no PDT. Eu consegui um fato que o PDT lutava há muitos anos, que era ter um deputado federal em Sergipe. Eu fui o primeiro deputado federal eleito pelo PDT em Sergipe. Então eu tenho uma história no PDT, eu não quero sair do PDT. Eu só sairei do PDT se eu não tiver chapa para disputar a eleição, porque esse não é um problema meu, Narciso, é um problema de todos. Todos os partidos hoje estão vivendo esse drama. PV, Republicanos, PCdoB, enfim, já ouvi o seu nome em diálogo com diversas outras agremiações. Esses podem ser os destinos de Fábio? Tenho conversado com várias lideranças políticas. Ontem, por exemplo, e eu não tem nada, não é segredo, eu recebi a ligação do deputado Renildo Calheiros. Renildo Calheiros é do PCdoB de Pernambuco, um dos líderes do PCdoB que está trabalhando para a formação da federação. Inclusive, segundo o Renildo, a federação ficou praticamente ajustada ontem. Renildo me convidando para uma conversa. Tá aí, portanto, uma informação em primeira mão aqui no Jornal da Fã, hein? Exclusivo. Posso terminar? Fábio Henrique convidado oficialmente para ir para o PCdoB. Ontem pelo deputado Renildo Calheiros, mas já recebi convite também do meu amigo Reinaldo do PV. Fábio, você teve conversa Sua foto com o Reinaldo, inclusive, circulou. Ô, Narciso, olha, eu aprendi na minha vida que você tem que ser Na sincero. domingueira de domingo eu restrei, inclusive, esse seu diálogo com PV e Republicanos. Eu tive uma conversa com o Reinaldo. Reinaldo é meu amigo de mais de 20 anos. Militou comigo quando eu fui prefeito do PV, sempre foi um partido meu aliado em Socorro. Sempre elegemos vereadores no PV. Reinaldo é um homem decente, tesoureiro nacional. Tivemos conversa junto com o Reinaldo com Pena, que é o presidente nacional do PV, né? Tive conversa com Marcos Pereira, do Republicano, que é um cara que eu gosto muito, que é o presidente do Republicanos. Ou seja, o que, na verdade, eu estou dizendo aqui, o que muita gente não diz. Se conversa com todo mundo. Por quê? Porque há um momento de indefinição. Como parlamentares, colegas meus, eu já convidei também para o PDT. Ora, esse é um problema que todos os partidos estão tendo. E graças a Deus, sabe, Narciso, ruim era se eu tivesse agora sem ninguém me querer. E você sabe por que os partidos me querem e me convidam? Porque sabem que eu sou correto, que eu respeito as decisões partidárias, que eu não vou para lá para ser individualista. Os partidos sabem que, tendo o Fábio Henrique nos quadros, vai ter alguém que respeita o histórico do partido, né? Mas eu vou repetir claramente para você, eu não quero deixar o PDT. Eu só deixarei o PDT se não tiver uma possibilidade de eu disputar uma eleição pelo PDT, porque também não é justo eu não ter nem o direito de colocar o meu nome à disposição da sociedade para avaliar. Por isso, nós estamos somando esforços junto com Edivaldo, que é o nome colocado do partido para disputar a eleição de governador, que é o prefeito da capital, para que juntos a gente possa construir tanto uma chapa de deputado estadual
como uma chapa de deputado federal. Esse é o objetivo do nosso entendimento, sem colocar e sem tirar uma única vírgula. Meu caro Fábio Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da FAN FM, pelos esclarecimentos e por essa entrevista exclusiva, primeira, logo após a sua mudança aí de comando de partido. Eu é que quero lhe agradecer e dizer a você que me convide mais vezes, que é sempre um prazer estar aqui conversando com você. Você é fermento para estar em bolo, não? Eu? Sim. Não. Você acredita em Papai Noel? Não. Ontem, numa postagem no Instagram, Belivaldo, ao lado de Lula, ele disse que foi ao encontro de Lula para conversar sobre o Nordeste e o Brasil. O que é que você acha disso? Eu acho que eles devem ter conversado também sobre futebol, sobre a novela das 8. Sergipe. Veja, eu não posso falar o que eu não vi, mas me parece que é óbvio, é lógico que não dá para acreditar em Papai Noel, então. Que essa conversa com... Agora, o que é que conversaram aí? Só quem sabe, atenção, bota a vinheta de exclusiva aí. Só quem sabe é Narciso Machado. Ficou com saudade ele agora. Fábio, um abraço, um abraço, viu? querido, valeu.